Você abriu o aplicativo do banco, viu que a taxa Selic está acima de 13% e pensou, isso é bom? É ruim? Eu deveria fazer alguma coisa com o meu dinheiro? Se essa pergunta passou pela sua cabeça, fica tranquilo. Você não está sozinho. Muita gente que está começando a investir agora se depara com esses termos técnicos da economia e simplesmente trava. Selic, CDI, IPCA, inflação, juros compostos. Parece até outra língua, né? Mas a verdade é que entender o básico da taxa Selic pode ser um divisor de águas entre investir com segurança e cair em armadilhas. E olha só, esse vídeo aqui não é para economista. É para você, que está aprendendo a cuidar melhor do seu dinheiro e quer fazer escolhas mais inteligentes, mesmo sem ser um especialista. A pergunta que a gente vai responder juntos hoje é: quando a taxa Selic está alta, isso é uma oportunidade ou uma armadilha para quem está começando a investir? Eu vou te explicar o que é essa tal de Selic, por que ela influencia diretamente seus investimentos, especialmente os mais conservadores, e como você pode tirar proveito desse cenário, mesmo começando com pouco. No final, a ideia é que você termine esse vídeo entendendo exatamente como agir com seu dinheiro nesse momento econômico. Nada de achismo. Vai ser estratégia, clareza e principalmente consciência. Então se ajeita aí, porque agora você vai entender, de uma vez por todas, como a taxa Selic pode trabalhar a favor do seu bolso. Antes de falar se a Selic alta é boa ou ruim para você, a gente precisa dar um passo atrás e entender de forma simples o que é essa taxa. Porque não adianta tentar ganhar dinheiro com uma coisa que você nem sabe direito o que significa, né? A Selic é basicamente a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Banco Central e serve como referência para todas as outras taxas do mercado, desde os juros que você paga no cartão de crédito até os rendimentos dos seus investimentos em renda fixa. Imagina que a economia é como um carro. A Selic seria o pedal do acelerador ou do freio. Quando o Banco Central quer frear a economia, geralmente porque a inflação está alta, ele sobe a Selic. Isso encarece o crédito, empréstimos, financiamentos, etc., e desestimula o consumo. Resultado, a economia dá uma segurada e os preços param de subir tão rápido. Por outro lado, quando a inflação está controlada e o governo quer estimular a economia, ele baixa a Selic. Isso barateia o crédito, incentiva o consumo e faz o dinheiro circular mais. Simples assim. Agora, por que isso importa para você que está começando a investir? Porque a Selic influencia diretamente o quanto o seu dinheiro pode render. Especialmente se você investe ou quer começar a investir em produtos de renda fixa, como Tesouro Selic, CDBs, LCI, LCAs, ou até mesmo aquele fundo DI que o seu gerente do banco vive oferecendo. Quando a Selic está alta, esses investimentos passam a pagar mais. É como se o governo estivesse dizendo: se você deixar seu dinheiro guardado aqui comigo, eu te pago um bom rendimento. Isso acontece porque o Tesouro Nacional usa a Selic como referência para calcular os juros que vai te pagar. Mas calma, só porque a taxa está alta, não significa que todos os investimentos automaticamente se tornam vantajosos. É aqui que muita gente erra, principalmente os iniciantes, achando que basta aplicar e pronto, dinheiro na conta. E tem mais um detalhe. A Selic também afeta o que você paga, não só o que você recebe. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que seus investimentos podem render mais, os juros do seu cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos também sobem. Ou seja, se você tem dívidas, a Selic alta pode ser um baita peso. Entendeu agora por que ela é tão importante? A Selic é tipo o coração da economia brasileira. Quando ela bate mais forte, ou seja, quando sobe, tudo acelera. Os juros, os rendimentos, o custo de vida. Você precisa estar consciente disso na hora de decidir onde colocar o seu dinheiro. Agora que você já entendeu o que é a Selic e como ela funciona, vamos olhar para o momento atual e entender por que essa taxa subiu tanto em 2025 e o que isso tem a ver com as decisões que você vai tomar daqui para frente. Vamos direto ao ponto. O principal motivo da Selic estar alta em 2025 é o controle da inflação. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou um aumento de preços em diversos setores: combustível, energia, alimentos, serviços. A inflação ficou acima da meta estabelecida pelo Banco Central. E, para conter esse avanço, o único remédio possível no curto prazo era aumentar os juros. Lembra da analogia do carro? A economia começou a acelerar demais, com os preços subindo rápido e o Banco Central precisou pisar no freio. E esse freio se chama taxa Selic. Mas não foi só isso. A alta dos juros também veio como uma resposta ao cenário externo. Com países como os Estados Unidos e a Europa também elevando suas taxas de juros, o Brasil precisou subir a Selic para continuar atraindo capital estrangeiro. Se o investidor de fora percebe que aqui está pagando menos, ele tira o dinheiro do país. E isso pode derrubar o real, pressionar ainda mais a inflação e gerar instabilidade. Além disso, a incerteza fiscal contribuiu bastante.
Quando o governo sinaliza desorganização nas contas públicas, como aumento de gastos sem controle, mudanças imprevisíveis em regras fiscais ou sinais de desconfiança com a gestão econômica, o mercado reage mal. E uma das formas de acalmar os ânimos é justamente subindo os juros. Ou seja, a Selic alta em 2025 é reflexo de uma tentativa de reequilibrar a economia, num ambiente ainda cheio de incertezas. É uma resposta à inflação, à perda do poder de compra e à necessidade de manter a confiança dos investidores no país. Agora que você entende por que a Selic está alta, a próxima pergunta natural é: e o que eu faço com isso? É aí que começamos a separar quem vê a oportunidade de quem enxerga problema. Se você é iniciante e ainda não tem perfil para investir em ações, criptomoedas ou ativos de alto risco, a Selic alta pode ser o melhor momento para começar com o pé direito, investindo em produtos simples, seguros e com retorno interessante. Vamos começar pelo Tesouro Selic, o investimento mais conhecido da renda fixa. Ele é um título público, emitido pelo governo federal, considerado um dos investimentos mais seguros do país. Quando a Selic está alta, como agora, esse título paga mais juros. Exemplo prático. Com a Selic a 13,75% ao ano, o Tesouro Selic pode render cerca de 1% ao mês, já descontando taxas. Isso é muito mais do que a poupança e até do que alguns CDBs de bancos grandes. Falando em CDBs, certificados de depósito bancário, eles também se tornam super atrativos nesse cenário. Tem CDB pagando 110%, 120% ou até 130% do CDI. Com isso, o rendimento mensal pode ultrapassar 1,1%, dependendo do prazo e da liquidez. A vantagem? Você empresta dinheiro para o banco e recebe juros por isso. E se o banco tiver cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, seu dinheiro está protegido até R$250 mil por instituição. Outro ponto positivo, LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Elas também são de renda fixa, muitas vezes isentas de imposto de renda para pessoa física e pagam bons rendimentos com risco baixo. Em cenário de Selic alta, elas competem com o Tesouro Direto em atratividade. E ainda temos os fundos DI, que aplicam em títulos públicos ou privados de baixo risco. Eles são uma alternativa legal para quem busca rendimento acima da poupança, desde que tenham taxa de administração baixa. Ou seja, até os investimentos mais conservadores entregam resultados consistentes com baixíssimo risco. Mas claro, nem tudo são flores. Se a Selic alta traz boas oportunidades, ela também pode esconder algumas armadilhas perigosas. E muita gente que está começando agora pode cair nelas sem nem perceber. Uma das mais comuns é acreditar que investir ficou fácil, só porque a taxa subiu. A pessoa vê que Tesouro Direto está pagando bem, que o CDB está rendendo mais que antes e pensa: pronto, agora é só aplicar e deixar o dinheiro trabalhar. Só que não é bem assim. Vamos começar falando da poupança. Muita gente corre para ela por achar que é o investimento mais seguro e tradicional. Mas mesmo com a Selic alta, a poupança continua rendendo mal. Isso porque, pelas regras atuais, ela rende 0,5% ao mês mais ATR, o que dá algo em torno de 0,6% no máximo. Enquanto isso, Tesouro Selic ou um CDB simples já pode render quase o dobro. Outro erro frequente: investir todo o dinheiro em um único produto de longo prazo, sem liquidez. O iniciante vê um CDB com vencimento em 3 anos e rendimento alto e já coloca tudo lá. Só que se precisar do dinheiro antes, vai ter que pagar multa ou vai ficar preso. Isso é um erro clássico de quem não montou uma reserva de emergência. E ainda tem quem fuja completamente da renda variável, achando que com a Selic alta não vale mais a pena diversificar. A verdade é que, no longo prazo, é importante equilibrar segurança com oportunidades de crescimento. E ficar 100% na renda fixa pode limitar bastante seus resultados. Mais um ponto crítico: a Selic alta também encarece o crédito. Se você tem dívidas no cartão, no cheque especial ou em financiamentos, pode estar pagando juros altíssimos, bem maiores do que os rendimentos que vai conseguir. Então, antes de pensar em investir, é preciso quitar dívidas caras. Isso sim vai te dar mais retorno, financeiro e emocional. A armadilha não está na Selic em si, mas na falsa sensação de segurança que ela pode transmitir. Investir bem exige estratégia. Não adianta sair aplicando sem entender o produto, o prazo, o risco e, principalmente, o seu próprio momento financeiro. E é por isso que, no próximo bloco, você vai ver como montar uma estratégia simples, mas poderosa, para aproveitar essa fase da economia com o pé no chão. Tá, agora que você já sabe o que evitar, chegou a hora de agir com estratégia. Porque entender o cenário é importante, mas o que realmente transforma a sua vida financeira é o que você faz com essa informação. E para quem está começando, estratégia é sinônimo de simplicidade com consistência.
Não adianta querer montar uma carteira complexa, cheia de ativos e nomes difíceis. Você precisa de um plano que seja fácil de entender, fácil de executar e que funcione mesmo com pouco dinheiro. Vamos montar um exemplo de carteira básica, ideal para quem está começando agora com R$1.000, R$2.000 ou até menos. Etapa 1. Monte sua reserva de emergência. Antes de tudo, segurança. Nada de começar investindo pensando em lucro antes de garantir sua base. A reserva de emergência deve cobrir de 3 a 6 meses dos seus custos fixos: aluguel, contas, alimentação. Ela precisa ter alta liquidez, poder sacar a qualquer momento, baixo risco, rendimento acima da inflação. Boas opções: Tesouro Selic, CDB de liquidez diária com 100% do CDI, fundos DI com taxa zero. Etapa 2. Invista com prazo e objetivo. Depois da reserva montada, é hora de pensar nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Exemplo: curto prazo, até 1 ano, viagens, cursos. Invista em CDBs com vencimento dentro do período. Médio prazo, 1 a 3 anos. Entrada de carro ou imóvel. CDBs maiores, LCIs, LCAs. Longo prazo, 3 anos ou mais. Aposentadoria, liberdade financeira. Comece a estudar renda variável com calma. A dica é: alinhe o investimento com o tempo que você pretende deixar o dinheiro aplicado. Etapa 3. Automatize e diversifique. Use apps como Rico, Nuinvest, BTG, Inter ou XP para programar aportes mensais, nem que seja R$100 por mês. Investir não precisa ser uma decisão pesada todo mês. Automatizar te ajuda a ser constante, mesmo na correria. E à medida que sua carteira for crescendo, diversifique. Tesouro direto, CDBs de emissores diferentes, fundos de índice, ETFs, debêntures, para quem já tem reserva e entende o risco. Etapa 4. Use ferramentas a seu favor. Simuladores online como Yubi, renda fixa, mais retorno, ajudam a comparar rendimentos, prazos, taxas e riscos. E o melhor, são gratuitos e fáceis de usar. E lembre-se, começar com pouco é melhor do que não começar. Quem investe R$200 por mês com estratégia e paciência pode ter mais resultado que quem investe R$2.000 de forma aleatória. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre um ponto que poucos consideram, mas que faz toda a diferença. Por que o conhecimento vale mais que qualquer taxa de retorno? A importância de conhecimento, antes de rentabilidade. Se tem uma coisa que separa quem investe com consciência de quem só arrisca o dinheiro, é isso aqui. Não adianta buscar o maior rendimento. Se você não entende o que está fazendo, é muito comum ver gente correndo atrás de CDB de 130% do CDI, fundo com nome bonito, ação que subiu 30% no mês, mas sem entender o risco envolvido, o prazo, as taxas ou até mesmo o propósito daquele investimento. E o problema não é a ousadia. O problema é a ignorância. Antes de correr atrás de mais rentabilidade, corra atrás de mais clareza, mais conhecimento. Mais entendimento sobre como o mercado funciona e sobre quem você é como investidor. Porque no final das contas, o maior ativo que você tem não é o seu dinheiro, é a sua capacidade de tomar boas decisões, é o seu controle emocional quando o mercado oscila, é a sua disciplina em investir todo mês, mesmo quando o mundo lá fora está dizendo o contrário. Sabe o que isso gera? Segurança. Você não investe porque o fulano do canal falou. Você investe porque entende o cenário, o produto e, principalmente, os seus objetivos. E o melhor, o conhecimento, diferente da rentabilidade, ninguém pode tirar de você. Agora que você tem esse entendimento, vamos amarrar tudo isso com a pergunta que nos trouxe até aqui. Afinal, a Selic alta é boa ou ruim para você? Chegou a hora de responder a pergunta que deu título a esse vídeo. A Selic alta é uma oportunidade ou uma armadilha? E a resposta mais honesta que eu posso te dar é: depende. Se você é uma pessoa que busca aprender, que entende que conhecimento vem antes da pressa, e que sabe alinhar os investimentos com os seus objetivos, então sim, esse é um excelente momento. Com a Selic em alta, a renda fixa oferece ótimos retornos com baixo risco, o que é perfeito para quem está começando. É a chance de montar uma reserva sólida, criar consistência nos aportes e ganhar confiança no processo de investir. Agora, se você ignora a educação financeira, toma decisões com base no ouvir dizer, escolhe investimento só pelo número maior e ainda mistura isso com dívidas no cartão de crédito ou compras parceladas infinitas. Então sim, a Selic alta pode virar uma armadilha, porque ela vai te dar a falsa sensação de que está tudo sob controle, enquanto na verdade você está tomando decisões sem base nenhuma. O segredo está em como você enxerga o cenário e o que faz com essa informação. Não se trata de saber tudo. Se trata de começar com clareza, evoluir com constância e ajustar com inteligência. E aí, com essa mentalidade, a Selic pode subir, cair,
mudar o governo, mudar o cenário internacional. E você ainda assim vai seguir em frente, com confiança no seu plano. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mercado com mais clareza, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a investir com consciência, mesmo começando do zero. Deixa aqui nos comentários, você já começou a investir ou ainda está montando sua reserva? Vamos trocar ideia. E se quiser continuar aprendendo, já te recomendo esse vídeo aqui do lado, onde eu explico como escolher o melhor investimento de renda fixa em 2025. Te vejo lá.